Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 19 do mês de julho do ano de 2021 e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 10 do mês Av do ano 5781 a contar da criação. Estamos a 316 dias deste ano e estamos nos encaminhando aí para o encerramento do ano 5781 a contar da criação. E a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Vamos ver o que o nosso Rebbe, o líder da nossa geração, de Tzadik da nossa geração, qual é a sua gota de sabedoria, o seu ensinamento para conosco nesta tarde com a Torá. Baruch Hashem, Maria Luísa, de Palmas, Tocantins, Baruch Hashem. Enquanto estamos aqui com bastante frio, o pessoal aí da região centro-oeste, né, para o norte aí, nordeste, estão muito bem de calor, né? Baruch Hashem por isso daí. Vamos em frente. O nosso Rebbe Menachem Mendel assim nos fala. Esta foi uma experiência emocional. O Rebbe falava sobre o sofrimento do mundo, e quando chegou às seguintes palavras, começou a engasgar e soluçar. Se ele, o Eterno, é realmente capaz de qualquer coisa, então por que não pode dar o bem sem o mal? E se sua Torá contém as respostas para todas as perguntas, por que ela não responde a essa? Só pode haver uma resposta. Ele não deseja que saibamos porque, se soubéssemos, ficaríamos acomodados. Essa gota de sabedoria é exatamente uma pergunta que toda a raça humana fala, né? Realmente, porque se Deus existe, por que também o mal existe? Ele poderia dar apenas o bem sem o mal e pronto, beleza, vamos em frente e o mundo seria as mil maravilhas, como diz o outro, né? Então, o questionamento fala, né? Se a Torá tem respostas a todas as perguntas, por que essa pergunta não tem resposta pela Torá? Que é exatamente o que? Deus não poderia dar somente o bem sem o mal? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós a resposta da seguinte forma. Ele não deseja, o Eterno não deseja que saibamos a resposta, porque se soubéssemos, ficaríamos acomodados. Ou seja, se entendermos completamente, plenamente esta realidade, né, nós recebemos o bem, o mundo recebe o bem e também o mal, né? Então, o bem sempre tem aí um certo revestimento de mal, né, ou a maldade, vamos assim dizer. E então, a pergunta poderia, se tudo é bom em Deus, tudo que Deus quer é bom, porque então, né, viria o bem junto com o mal. E o Rebbe diz, se nós soubéssemos a resposta, nós ficaríamos acomodados, não nos preocuparíamos em realmente conhecer os mandamentos, conhecermos a Torá, estarmos nos dedicando, os judeus aos 613 mandamentos e as nações às 7 leis universais. Então haveria o quê? As pessoas estariam acomodadas, significa que as pessoas tornar-se-iam pessoas preguiçosas, e aí é realmente muito perigoso. Então, como nós não temos uma resposta plena, e obviamente ela virá justamente nos dias de Mashiach, a redenção final, então até lá nós precisamos estar o quê? Trabalhando, lutando, precisamos nos esforçarmos, né, em estudarmos a Torá, fazer as nossas preces diárias, precisamos estar nos dedicando cada dia mais no sentido de não ficarmos acomodados, preguiçosos, mas estarmos aí batalhando no nosso dia a dia. Então, por isso,
vamos em frente, vamos em marcha, né? Até o momento que Mashiach se revele. E a nossa esperança, a nossa vontade é realmente que Mashiach se revele em nossos dias e que seja para agora. Amém. Amém. Ok? Baruch Hashem, Josélio Tavares, shalom, shalom, a ti, família, Josélio. Nós iniciamos então ontem a nossa porção semanal da 45ª porção da nossa Torá, Vayit Hanan, que significa implorei graça, né? Então, Vayit Hanan, implorei graça. E essa paraxá, ela, segundo os nossos sábios, ela corresponde mais explicitamente ao próprio Êxodo, né? A saída do povo do Egito, né? Então, junto com isso, a nossa paraxá Vayit Hanan, ela traz, de uma certa forma, um resumo do livro de Êxodo, Shemot, ok? Então, por isso, nós vamos ter aqui dentro da nossa paraxá semanal, Vayit Hanan, vamos ter aí realmente os fundamentos teológicos da existência do povo judeu. Também vamos ver como ele se distingue dos outros povos, sua aliança única com Deus e o sistema de crenças que a acompanha, que está relacionada diretamente à entrega da Torá, à outorga da Torá, Shavuot, lá no Monte Sinai. O objetivo como povo, né, que o objetivo supremo do povo judeu, o irmão nosso mais velho, é exatamente fazer deste mundo uma morada de Deus, da qual o tabernáculo ela serve como modelo, ok? Luciana Rodrigues, shalom, shalom, Luciana. Luiz Ribeiro, shalom, shalom. E também de forma análoga, né, a paraxá Vayit Hanan, ela descreve a singularidade espiritual da nova geração, essa geração para a qual Moshe está fazendo o seu discurso de despedida, ok? Reafirma a aliança com Deus no nível dela, e dentro disso está a repetição dos 10 mandamentos, e transforma o imperativo de tornar o mundo como morada de Deus na declaração básica, né, central, que temos aí na declaração da fé monoteísta, que é o Shema. Então, isso explica porque Vayit Hanan relata, né, Moisés traz os relatos sobre os eventos históricos anteriores, e dessa forma, então, nós temos aí que esses fatos recapitulados da Paraxá Devarim, apesar de cronologicamente terem ocorrido mais tarde, têm prioridade quando se trata do desenvolvimento temático do livro de Devarim. Eles fornecem a base lógica para a repetição, né, do drama do Monte Sinai e a outorga da Torá, que constitui o assunto, né, da nossa paraxá semanal, Vayit Hanan, né, implorei graça, né? Então, isso daí temos aí. Dentro da nossa, dentro dessa paraxá, Vayit Hanan, nós temos ali a expressão do Líbano, chamado de Levanon. Os nossos sábios identificam, né, a expressão Levanon, se referindo exatamente ao Líbano, né, que nós vimos aí também com referência aí à questão de Tisha B'Av, ok? Saulo Rodrigues, né, lá de Joinville, Santa Catarina, o Luiz Ribeiro, lá de Itaquera, Grande São Paulo, o Josélio Tavares, né, Silveiras, interior de São Paulo, a Luciana Rodrigues, Marília, nossa região aqui de Marília, a Maria Luísa, né, de Palmas, Tocantins, a Janete Severiano dos Santos, né, de Buritis, Rondônia. Shalom aos amados aí, por estarmos juntos aqui em A Tarde com a Torá. O nosso Rebbe Menachem Mendel,
ele comentando sobre a nossa paraxá semanal Vayetchanan. Então o nosso Rebbe, ele nos fala da seguinte forma, né? Que nós temos nessa paraxá, né, um passuk, um versículo muito famoso, que nos mostra uma conexão com Deus através de 3 linguagens diferentes, onde nós temos a linguagem, né, no céu, sobre a terra, e não existe mais nada além dos limites do mundo. São 3 expressões, né, linguagens diferentes, que simbolizam uma conexão com Deus. Segundo o Midrash, explica que a terceira, né, não existe mais nada além dos limites do mundo, significa que não existe nada além dele, ou seja, não existe nada além de Deus. Deus é tudo. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, né? Ele é o limite de todas as coisas. Então, fora de Deus nada há, e por isso nada existe além dele. Mesmo nos extremos do universo, né? Só ele existe. Surge então a pergunta, por que alguém pensaria de certa forma possa haver alguma outra entidade além dele, do eterno, e que para que tenhamos uma necessidade especial para nos dizer isso? Então, o comentário, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre esta paraxá e sobre esse tema aqui, através do Midrash, mostra para nós que realmente não existe mais nada além dos limites do mundo, que significa não existe nada além dele, além do eterno. Então, nessa forma, a Torá, ela vem trazer esse conhecimento justamente para que as pessoas tenham a consciência que não existe outra entidade, não existe outro Deus além do Criador, o soberano dos mundos. Só ele é Deus, só ele é Salvador, como diz muito bem o profeta Ishayahu, né? Então, na realidade, o ser humano, ele não precisa de forma alguma procurar uma outra entidade espiritual, ou seja, ele não precisa criar, entre aspas, um Deus para si. Então, essa é a realidade, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel cita essa questão sobre o Midrash, ok? Sarah Bauer, Rio de Janeiro, né? Parabéns, muito sucesso, boa tarde. Shalom, shalom, né? As bênçãos sobre ti, Sarah Bauer, Rio de Janeiro, e a tua casa. O nosso Rebbe também, ele fala sobre a Hassidut, o pensamento da Hassidut, que explica que isso não vem nos dizer, Deus nos livre, né, que há outra entidade além dele, mas que nada existe por si de forma independente. E tudo faz parte dele. Por isso, né, é muito usada a expressão Deus é tudo, tudo é Deus. E então tudo faz parte dele e de sua vontade como um todo, dentro de todo o plano da criação. Então o nosso Rebbe, ele continua falando sobre isso. O motivo para uma dúvida assim surgir na mente de uma pessoa, que há outra entidade além do eterno, mas que nada existe por si de forma independente, e tudo faz parte dele, do soberano dos mundos, e de sua vontade como um todo, né? Então, por isso, essa dúvida, né, que surge na mente de uma pessoa é porque a divindade está oculta aos nossos olhos. E nesse mundo de Asiá, esse mundo inferior que habitamos, né, o mundo de Asiá significa o mundo da ação. Então as pessoas estão muito apegadas ao ver para crer, ao apalpar, né, para acreditar que realmente aquela coisa existe, né? Então por isso acabam criando deuses, divindades, né, de bronze, prata, ouro, de madeira, de pedra e por aí afora vai, né? Se pudéssemos ver a sua manifestação claramente, a manifestação do Todo-Poderoso, sentiríamos sua influência constante, vitalizando as coisas que existem no mundo. Poderíamos pensar também
que sua força e luz se encontram fortemente presentes apenas no céu. E por isso a Torá nos adverte que está sobre a terra também. Por isso diz, através do profeta, né? Por acaso não sou eu que enche todo o céu e toda a terra? Ou seja, a presença divina, ela está, de fato, em todos os limites do nosso universo e além do nosso universo. Em nossa vida cotidiana também existem 3 temas dentro desse aspecto da divindade. Esses 3 temas, eles têm como título o céu, a terra e o exterior do mundo. Então, o nosso Rebbe, né, fala que o céu equivale à nossa alma divina, a terra ao nosso corpo físico e o exterior do mundo, né, aquilo que vemos aí no mundo afora, são as ações da pessoa. E nossa finalidade é conseguir introduzir Deus não apenas em nossas almas ou até mesmo no nosso corpo físico, e sim que todas as nossas ações no mundo exterior, ou seja, entre as nações, aonde nós estivermos, aonde formos, né? Todas as nossas ações venham refletir a vontade de Deus. Então, o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para nós essa palavra referente à nossa paraxá semanal, a 45ª paraxá, de nome Vait Hanan, né? E eu implorei graça, que significa Vait Hanan, ok? Então, nós vamos fazer a leitura da porção de ontem e de hoje, que nós não fizemos, né, a leitura, a primeira aliá de ontem, e hoje nós estamos na segunda leitura. Então, nós vamos fazer a nossa, a primeira aliá, referente ontem, né, capítulo 3, versos 23 até o capítulo 4, verso 4, e na sequência, nós vamos aí também estarmos lendo, né, a segunda aliá de hoje, capítulo 4, a partir do verso 5 até o verso 40, ok? Então vamos lá para a nossa Torá escrita, né, que nos fala a respeito da nossa aliá, a primeira aliá de ontem e na sequência a nossa de hoje. Então vamos lá. E depois temos aí mais um comentário, né, sobre a questão, né, de Moshe implorar para entrar na terra de Israel e a conexão, né, da sua prece com a paraxá Vait Hanan. Aí nós vamos ver o que está ligado entre um e outro. Então, capítulo 3, a partir do verso 23, e roguei ao Eterno, ou seja, implorei, roguei graça ao Eterno, naquele tempo, dizendo: Eterno Deus, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que força há nos céus e na terra, que faça como tuas obras e como os teus feitos extraordinários, né? Aqui nós temos exatamente a pressão daquilo que o nosso Rebbe Menahem Mendel nos fala sobre a paraxá Vait Hanan, ok? Cibele, shalom, shalom, lá de Lisboa, Portugal. Continuando o verso 25, deixa-me passar, rogo-te, e verei a boa terra, que está além do Jordão, e este bom monte, e o Líbano, Levanon. E o Eterno irou-se contra mim por sua causa e não me escutou. E o Eterno me disse: basta, não tornes a falar-me mais nisto. Sobe ao cume da colina e levanta teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. E ordena a Yehoshua, Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará na frente deste povo, e ele o fará herdar a terra que verás, e ficamos no vale de fronte a Bet-peor.
capítulo 4. E agora, Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, a fim de que vivais, entreis e herdeis a terra que o eterno Deus vosso Pai, de vossos pais vos dá. Não acrescentareis sobre coisa que eu vos ordeno, e não subtraireis dela, para que guardeis os preceitos do eterno vosso Deus que eu vos ordeno. Os vossos olhos viram o que fez o Eterno por causa de Baal-Peor, porque todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Eterno teu Deus, o destruiu do vosso meio. E vós que vos ligastes ao Eterno vosso Deus, estáis todos vivos hoje. Vede que vos ensinei estatutos e juízos para o Eterno meu Deus, que me ordenou, para que assim seja feito no meio da terra na qual estáis vindo para herdá-la. E os guardareis e os cumprireis, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: somente esta grande nação é um povo sábio e entendido, pois que grande nação há que tenha Deus tão perto de si como o eterno nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E qual é a grande nação que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta Torá que eu vos dou hoje? Somente guarda-te a ti mesmo e guarda muito a tua alma, para que não esqueças as coisas que os teus olhos viram e para que não saiam do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás conhecer aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do que viram os teus olhos no dia em que estiveste diante do Eterno teu Deus em Horebe, quando o Eterno me disse: junta-me o povo e eu farei ouvir as minhas palavras, para aprender a temer-me todos os dias em que viver na terra, e para que as ensinem a seus filhos. E vós chegastes e estiveste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia escuridão, nuvens e trevas. E o Eterno vos falou do meio do fogo, e vós ouvistes som de palavras, porém não vistes imagem alguma, tão somente uma voz. Exatamente na época da entrega da Torá, né? Em Shavuot, no Monte Sinai, que também é conhecido como Monte Horebe. Monte Horebe, Monte Sinai, mesmo monte. E vos anunciou a sua aliança, a qual vos ordenou que aguardasseis, e escreveu os 10 pronunciamentos sobre 2 tábuas de pedra. E o Eterno ordenou a mim, naquele tempo, ensinar-vos estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual estáis passando para herdá-la. E guardareis muito vossas almas, porque não vistes imagem alguma no dia em que o Eterno vos falou em Horebe, do meio do fogo. Não vos corrompais fazendo para vós uma estátua de imagem de qualquer forma, com semelhança de homem ou de mulher, semelhança de qualquer animal que haja sobre a terra, semelhança de qualquer pássaro que voe no céu, semelhança de qualquer réptil que se arrasta na terra, semelhança de qualquer peixe que haja nas águas debaixo da terra. E, quiçá, levante os teus olhos para o céu, e vendo o sol e a lua e as estrelas, todos os astros dos céus, seja seduzido e te curves a eles e os sirvas, coisas que o Eterno teu Deus designou para iluminar todos os povos que há debaixo do céu. Mas o Eterno tomou a vós e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para ser para ele o povo de sua herança, como hoje se vê. E o Eterno irou-se contra mim,
por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, porque eu tenho de morrer nesta terra. Não passarei o Jordão, e vós passareis, e herdareis esta boa terra. Guardai a vós mesmos, e não vos esqueçais a aliança que o Eterno vosso Deus fez convosco, e não façais para vós estátuas de qualquer imagem que o Eterno teu Deus te ordenou não fazer, porque o Eterno teu Deus é um fogo consumidor, ele é um Deus zeloso. Então nós vemos aqui, por exemplo, com referência à questão da idolatria, a Torá aqui nos fala de forma bem clara, para não fazer nenhum tipo de ídolo, seja de homem ou de mulher, seja de qualquer tipo de animal, seja mesmo com referência aos astros, ou seja, a lua, o sol, as estrelas, os planetas e companhia limitada. Não façais nenhum ídolo destas coisas, porque no dia da outorga da Torá não foi visto a imagem absolutamente de nada com referência a Deus. Apenas o povo ouviu realmente do meio do fogo a voz de Deus falando com Moshe e trazendo os 10 ditos, as 10 palavras, conhecido como os 10 mandamentos. Então, dessa forma, está bem clara que nenhum tipo, seja de ser humano, homem ou mulher, seja de qualquer tipo de animal ou de astros, não é para fazer nenhum ídolo, para se prostrar, adorar e servir como se fosse um Deus, porque na realidade não são. Então, está bem claro aí. Então não tem desculpa. A idolatria não tem desculpa, certo? Então é esse sentido aí que Deus fala. Justamente por quê? Porque ele é um e único, indivisível e incorpóreo, né? Ele é o infinito. Então nada tem na presente dispensação, no meio do ser humano, não existe nada, absolutamente nada que possa ser comparado a ele. Então não há justificativa para fazer qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de estátua para ser reverenciada e adorada como se fosse um Deus, porque na realidade nenhum ídolo feito pelas mãos dos homens é Deus e não pode fazer absolutamente nada pelo ser humano. Ok? Continuando aqui, verso 25, do capítulo 4. Quando gerardes filhos e netos e envelhecerdes na terra, vos corromperdes e fizerdes estátua à imagem de alguma coisa, e fizerdes o que parece mal aos olhos do Eterno vosso Deus para irá-lo, tomo por testemunha ante vós hoje os céus e a terra, que bem cedo perecereis e sobre a terra para a qual passais o Jordão, a fim de herdá-la. Não prolongareis os vossos dias nela, porque sereis destruídos, e o Eterno vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as nações, as quais o Eterno vos conduzirá. E servireis ali a deuses, obra de mão de homens, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem e nem cheiram. E buscarás de lá o Eterno teu Deus, e o encontrarás, contanto que o requeiras de todo o seu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia e te alcançarem todas estas coisas nos últimos dias, então te voltarás ao Eterno teu Deus e ouvirás a sua voz. Sendo o Eterno um Deus misericordioso, não te deixará cair, não te destruirá e não se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Pergunta, pois, pelos dias passados que te precederam, desde o dia
desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e desde uma extremidade dos céus até a outra, se houvesse jamais uma coisa grande semelhante a esta, ou se ouviu coisa igual a ela, se um povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como ouviste tu e ficaste vivo? Ou se outro Deus tentou vir e tomar para si uma nação do meio de uma outra nação por meio de provas, de sinais, de milagres e de guerra, e com mão forte, com braço estendido e com grandes feitos temíveis, como tudo que o Eterno fez por vós no Egito, ante vossos olhos? A ti foi mostrado para que soubesses que o Eterno, ele é o Deus, e não há outro fora dele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para ensinar-te, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e suas palavras ouviste do meio do fogo. Tudo isso o fez porque amou a teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou com a sua grande força do Egito, e para desterrar de diante de ti nações maiores e mais fortes do que tu, e para te dar as suas terras por herança, como neste dia. E saberás hoje, e considerarás no teu coração, que o Eterno, ele é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que seja bem para ti e para teus filhos depois de ti, e para que prolongues dias sobre a terra que o Eterno, teu Deus, te dá para sempre. Baruch Hashem. Aqui nós encerramos então a leitura das duas aliá, né? Das duas aliot, a aliá de ontem e de hoje. Então, aqui está bem forte sobre a questão da idolatria. Aqui está bem forte realmente a presença divina, no sentido de que não há outro Deus, somente o Eterno é Deus, aquele que se revelou no Monte Sinai. Através do fogo do Monte Sinai, o povo ouviu, mais de 3 milhões de vidas ouviram a voz de Deus. Nenhuma imagem foi vista. E de forma bem clara aqui, Moshe falando as instruções divinas. Não há como fazer uma imagem, entre aspas, uma imagem do único e verdadeiro Deus. Não existe como fazer uma pintura do único e o verdadeiro Deus. Por quê? Porque não tem nenhuma prova de como que realmente ele é. Aliás, ele é o infinito, ele é a luz infinita. Não tem como expressar isso através de uma imagem ou através de uma pintura. Então, portanto, de forma bem clara, Moshe dá a instrução dos mandamentos, entre elas a idolatria. Não faças para ti nada que seja de pedra ou de madeira. Ou seja, quando fala pedra e madeira, está falando exatamente a matéria-prima de dois grandes segmentos religiosos no mundo que surgiriam no futuro, né? E que estariam trazendo, entre aspas, a expressão somos monoteístas. E hoje nós temos a realidade destes fatos, onde no mundo inteiro é conhecido como as 3 religiões monoteístas, que é o judaísmo, que foi o que surgiu propriamente dito no Monte Sinai, com a revelação de Deus, e somente foi esta vez que Deus se revelou desta forma, ponto. Depois os homens
trouxeram, entre aspas, né, o monoteísmo, segundo alguns 1000 e poucos anos depois, né, surgiu o Islã, e depois de mais de 1000 anos surgiu o cristianismo. Tudo esses dois pela palavra de um homem. Enquanto que o judaísmo teve mais de 3 milhões de testemunhas da manifestação de Deus. Depois disso, nunca mais Deus se manifestou nesse sentido. Então, portanto, né, o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico traz às pessoas a presença divina, sem imagens ou qualquer coisa semelhante. Então, por isso, quando fala, Deus vos espalhará e ireis entre as nações e servireis deuses de pedra e de madeira. Justamente por causa disso, porque entre as nações terão aqueles que servem uma divindade de pedra e outras tantas nações servindo uma divindade que se levantou no madeiro. E então ele fala claramente que ireis entre as nações e ali encontrarão estas idolatrias. Mas dali mesmo Deus vai te chamar de entre as nações. E então ouvireis o chamado de Deus. E buscareis a Deus. Quando buscardes de todo o teu coração, então realmente serás reconduzido a Eretes Israel. Essa profecia se cumpriu deles serem espalhados entre as nações, os judeus, e também entre as nações servirem a idolatria de pedra e de madeira e as demais ramificações das duas, ou de pedra ou de madeira, as suas demais ramificações. A outra parte deles serem reconduzidos a Eretes Israel, essa parte da profecia se cumprirá a partir do momento que o justo e o verdadeiro Mashiach, o único e o verdadeiro Mashiach, vamos falar assim, para todos entenderem, porque até agora o mundo teve várias manifestações de pessoas dizendo que era o Messias, mas na realidade não o são. Ou seja, quando se revelar o verdadeiro Mashiach e único, aquele que é justo, então ele cumprirá esta outra parte da profecia. Ele trará dos 4 ventos do nosso mundo, do nosso tempo, do nosso planeta, trará os judeus de todas as nações para Eretes Israel. E aí se cumprirá essa outra parte da profecia. E ainda na sequência aqui do finalmente da nossa segunda aliá, né? Aqui Moshe fala ainda de uma forma assim, vamos dizer, bem clara, bem palpável o que ele quer dizer quando ele diz assim, o verso no capítulo 4, né? A partir do versículo 4, do capítulo 4, versículo 31, fala, né? Sendo o eterno um Deus misericordioso, não te deixará cair e não te destruirá. Por isso que o povo judeu continua existindo, apesar das terríveis perseguições, tragédias que se abateram sobre o nosso irmão mais velho, através dos milênios, não foram destruídos, não foram dizimados, eliminados, né? Então, aí depois vem, né? Se um povo ouviu a voz de Deus, aí, a partir desse versículo 31 nós temos essa questão, mas o que chama mais atenção aqui ainda, né? Quer dizer, uma coisa a mais vai chamando mais atenção, não resta dúvida, porque de fato tudo que está na Torá, nada está ali por acaso, uma vírgula, uma simples vírgula tem sentido, tem significado, tem propósito. Então tudo que está na Torá tem fundamento, certo? Mas assim, numa forma de nós entendermos, né? É que nem uma escada, né? Um degrau por vez, cada vez mais subindo,
em direção às dimensões dos portais celestes, né? Então nós temos aí, né, no capítulo 4, o verso 32 em diante, fala: pergunta, pois, pelos dias passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e desde uma extremidade dos céus até a outra. Se houve jamais uma coisa grande semelhante a esta, ou se ouviu coisa igual a ela. Ou seja, aqui Moshe ele chama a atenção dessa geração e gerações posteriores, tanto de judeus como de não-judeus, né? Questione, desde o primeiro momento em que Deus criou o primeiro ser humano, Adão, e até aqui. O que aconteceu? Como que aconteceu? Analise e pergunte se um povo, sem ser vocês, que ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo. Que povo que ouviu isso? Nenhum. Bem como, e ainda ficaste vivo ao ouvir a voz de Deus. Que povo? Nenhum. Somente o povo israelita. Ou se outro Deus tentou vir e tomar para si uma nação do meio dessa outra nação por meio de provas. Que Deus que apareceu aí, que foram criados pelos homens, né? Homens que falaram tanto do tempo do ciclo, né? De madeira ou de pedra, dizendo: este é o nosso Deus. E entregaram para aqueles que passaram a acreditar neles, né, nestes homens, a sua divindade. Então fala, por acaso esse Deus que vocês apresentam, ele com provas substanciais. O judaísmo tem mais de 3 milhões de testemunhas lá no Monte Sinai. Posterior ao Monte Sinai, aonde que os homens que criaram deuses e divindades por aí, aonde que houve o testemunho de milhões de pessoas que ouviram a voz de Deus surgir do meio do fogo e continuar vivo como o povo judeu? Nenhum povo viu isso. Nenhum povo passou por essa experiência. E ainda fala, esse Deus, ele veio e tirou um povo de um meio de uma nação poderosa, como Deus tirou o povo israelita do Egito, com mão forte, braço estendido. Quem fez isso, a não ser o Deus dos hebreus? Os que se apresentaram não fizeram nada disso. Cadê as provas? E ainda fala aqui, Moshe dizendo, e os sinais? Cadê os sinais? Em vários lugares da história, quando disseram divindade X, ela surgiu nesse período. Cadê as provas? Cadê os sinais? Muitos, entre aspas, falaram posteriormente. Mas os historiadores dos dias daquela divindade, cadê os históricos deles? Cadê as provas, os sinais? Quem que falou nos dias em que aquela divindade viveu, entre aspas, ou surgiu, entre aspas, segundo os homens? Onde estão os escritos que relatam, que provam que surgiu divindade X, surgiu nesse dia os historiadores A, B e C que viveram nos seus dias, viram isso e trouxeram as provas e os sinais dessa manifestação? Não tem. Não tem. Posteriormente, tem um monte, entre aspas, né? Tem um monte de filósofos, teólogos, escritores que falaram do que ouviram, que alguém ouviu, e esse alguém ouviu não sei de quem, e esse não sei de quem ouviu não sei de quem, mas cadê as provas, os sinais, né? Cadê os milagres? E também as guerras?
e com mão forte, com braço estendido e com grandes feitos temíveis, como tudo o que o Eterno fez por vós no Egito, ante vossos olhos, a ti foi mostrado. Então, amados, não há justificativa para a idolatria. Ponto. Vamos ver então agora qual é a relação de Moshe e com o nome da Parashá Vayit Hanan, ok? Então Moshe, ele está falando aqui para o povo realmente, sobre a questão que quando ele golpeou a pedra, em vez de falar com a pedra, ele realmente, Deus falou que ele não entraria na terra prometida. Mas depois vieram, o tempo passou, e quando houve a guerra, né, com os dois grandes gigantes, né, melhor dizendo, né, os gigantes, falar grandes gigantes já tá, forçou a barra, como diz o outro, né? Mas, ou seja, quando ele guerreou contra os dois gigantes, Sihon e Og, e venceu, então ele achou que realmente Deus lhe daria a oportunidade de entrar na terra prometida, né? Ou seja, né? Deus me perdoou, esqueceu aquele fato lá, eu posso entrar na terra prometida. Então ele voltou realmente a pedir a Deus a permissão para entrar na terra prometida, né? Então, segundo a Mishnah, né, Moshe fala com Deus a respeito disso, né? Grande e poderoso Deus, nunca fizesse tantos milagres através de ninguém como fizeste através de mim. Permitiste-me trazer as pragas ao Egito e dividir o Mar Vermelho. Alimentaste-nos com maná, os pássaros no deserto. A razão de todos esses milagres foi para trazer o povo judeu a Eretz Israel. Deveria eu iniciar uma obra sem concluí-la? Moshe continuou insistindo no seu pedido para com Deus para poder entrar na terra prometida. Então, Moshe insistiu e disse, né, por favor, Deus, pode anular o teu decreto quando um rei muda de ideia, deve pedir aos ministros que concordem, mas tu não precisas de permissão de ninguém para mudares de ideia. Por tua grande misericórdia, perdoe-me, por favor. Então Deus, né, lhe responde a Moshe, meu decreto não pode ser anulado, porque eu jurei. Então Moshe retruca e diz, né, Deus, podes cancelar o juramento, tu és Deus. Não prometeste destruir os Bene Israel após o pecado do bezerro de ouro? Anulaste tua promessa então. Por que deveria eu sofrer o mesmo destino dos espiões que falaram mal de Eretz Israel? Tenho louvado a Terra Santa por toda a minha vida. Então Deus respondeu e disse, Moshe, todos os homens de sua geração morreram no deserto. Você será enterrado com eles. Seu mérito os protegerá. Os teus méritos protegerá a geração do deserto. Eles precisam de você. Após a vinda de Mashiach, eles serão revividos e você os levará a Eretz Israel. Ou seja, né, os nossos sábios falam que a geração do deserto nos dias de Mashiach, eles entrarão pelo portal principal de Jerusalém com Moshe à frente. E a geração do deserto, que ficou no deserto, poderão entrar em Eretz Israel. E por isso, Moshe é que conduzirá a geração do deserto para entrar na terra prometida. Deus também fez com que outros grandes tzadikim, justos, também fossem sepultados fora de Eretz Israel, né? Para que seus méritos protegessem os judeus que ficaram também fora de Eretz Israel, né? Por exemplo, o túmulo de Mordecai, que encontra-se na Pérsia, né? Ou seja, o tio de Esther, que encontra-se na Pérsia, né? A Pérsia hoje é conhecida como o Irã, né?
Então, essa geração dos dias de Mordecai, Mardoqueu, o tio de Esther, Hadassah, né? Essa geração, pelos méritos de Mordecai, eles têm a proteção também, vão entrar com Mordecai, né? E Esther ali em Jerusalém, certo? Então, Vait Hanan, o nome da nossa paraxá, ela tem um valor numérico de número 515. Então, as letras de Vait Hanan, né, devidamente somadas pelo valor numérico do alfabeto hebraico, dá o numeral total de 515. Então, Moshe disse aos filhos de Israel: mesmo assim, não desisti. Implorei a Deus 515 vezes ou maneiras diferentes para que me deixasse entrar em Eretz Israel. Por isso, a Parashá Vait Hanan, ela tem o valor numérico 515 e está aludindo diretamente a essas petições de Moshe. Então, disse Moshe, rezei, por favor, Deus, deixe-me então ver a cidade de Jerusalém e o Bet Hamikdash. Então Deus respondeu a Moshe, basta. No hebraico, a palavra basta foi falada no hebraico dizendo Rav, né? Aqui não é, esse Rav não é a forma diminuta de rabino, ok? Então, Rav, né? Basta, disse Deus, não reze mais. As pessoas dirão que eu sou inflexível por recusar suas orações, que você é obstinado para continuar a argumentar. Não para de pedir, não para de falar, basta. Os nossos sábios dizem que também, além de basta, a palavra Rav, né, significa também muito. Então, Rav lach. Muito mais, disse Deus em seguida para Moshe. Rav lach. Muito mais do que isso está reservado para você. A recompensa que preparei para você no mundo vindouro é bem maior que entrar em Eretz Israel. Diga aí, Josué, que ele marchará à frente dos Benei Israel e os liderará durante a guerra. Mesmo assim, minhas preces conseguiram algo. Deus me disse, acenderei ao seu desejo de ver a Terra Santa. Deixarei escalar a colina e mostrarei a você toda Eretz Israel, até os locais mais distantes, né? Então, Moshe, ele viu o que Israel é hoje. Desde o começo lá dos dias, as guerras que eles sofreriam, as conquistas, a divisão das terras, as tribos tomando posse, a edificação, construção, a primeira destruição, a segunda destruição, a grande diáspora a partir do ano 69 da nossa era comum, sendo dispersos, espalhados pelo mundo inteiro. Ele viu a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, trazendo o povo judeu de todos os 4 ventos do planeta para Eretz Israel. Ele viu o início desta redenção final, a ressurreição, as ressurreições, que a ressurreição, né, nos dias de Mashiach terão várias etapas, né, durante os dias de Mashiach, né? Ele viu todas estas coisas, ele viu o Olam Rabá, ele viu a vida eterna. Deus mostrou tudo para ele e ele viu todas essas coisas, ok? Também ele viu ali realmente as guerras, a conquista da terra, né? Os nossos sábios falam que foram 14 anos, né? Esses 14 anos não foram literalmente 100% de guerras. Os nossos sábios dizem que 7 anos foram de guerras, intensa guerra, para que as 7 nações fossem definitivamente eliminadas, vencidas. E os outros 7 anos estava ali a divisão das terras para as tribos, as 10 tribos e meia, né? E
dessa forma, a divisão de todo o território, a preparação da terra, né? o plantar, esperar, né? A produção, a primeira produção da grande plantação em todo o território de Eretz Israel. Então, os 14 anos, né, que se fala aí, é exatamente nesse sentido. 7 anos de intensa guerra, vitórias, conquista, ponto. Os outros 7 anos, divisão de todo o território, preparação da terra, estabelecimento das tribos, as famílias, né? E aí começou então realmente o povo agricultor e o povo que cuida de gados para estar estabelecido em toda a terra de Israel. E as 2 tribos e meia, Gad e Reuven, e a metade da tribo de Menaxê, voltam para a possessão do lado oriental, né, do Rio Jordão, e eles vão lá para as posses das terras conquistadas com a vitória sobre os 2 gigantes, né, Sihon e Og. Então, assim se estabelece na Eretz Israel. Agora a pergunta é, por que Moshe ele insistiu tanto de entrar na terra prometida? Alguém poderia dizer assim, como ele mesmo fala, né, segundo a Mishnah, como ele mesmo fala no seu diálogo com Deus, comandei todas as coisas e agora na hora de entrar na terra prometida eu vou ficar de fora, né? Então é uma questão, no olhar simples nós vemos isso e às vezes nós ficamos aí, é verdade, né? Porque até aqui Moshe estava à frente, agora aqui é hora de saborear a grande vitória, vai ficar de fora, né? Então às vezes surge esse questionamento. Então o que os nossos sábios trazem para nós, para que nós possamos entender o porquê que Deus disse não, né? E o porquê que Moshe insistiu, né? Então, quanto à questão de Deus responder a Moshe, nós já vimos aqui. Deus realmente disse para ele, Rav Lar, ou seja, muito mais está reservado para você e muito maior está para você reservado no Olam Abá, o mundo vindouro. E entrar na terra de Israel seria algo menor em comparação com aquilo que está reservado para você, certo? Além disso também, né, os nossos sábios falam que Deus mostrou para Moshe que os méritos dele seriam motivo de proteção para realmente aquela geração que pereceu no deserto. O deserto nós não podemos esquecer, porque os nossos sábios também já nos ensinaram isso, que o deserto é uma habitação de demônios. Então o deserto, tudo aquilo que é negativo, habita no deserto. Então o deserto está ali de uma certa forma, sob domínio daquilo que é negativo, mal, dos demônios. Então aquela geração que pereceu no deserto, que ali foram sepultados, né? Então tanto os seus corpos como as suas almas estariam à mercê dessa influência negativa. E quando Deus diz a Moshe, pelos teus méritos eles serão protegidos, é exatamente isso. Protegidos de toda essa questão negativa e dos demônios que habitam nos desertos. Então os méritos de Moshe estaria protegendo e está protegendo, né, até a ressurreição nos dias de Mashiach, e está protegendo a geração do deserto. Então essa é a realidade. Mas, por outro lado, qual era o objetivo de Moshe adentrar a terra prometida? Segundo trazem os nossos sábios, né, pelo Talmud, Mishnah, falam que Moshe ele não tinha nenhuma pretensão física, material, financeira, porque ele já estava muito além disto. Tanto é que Moshe já estava sendo comparado a anjos devido ao seu alto nível elevado. E dentro desse alto nível elevado de Moshe,
o que acontece? O rosto de Moshe brilhava, como nós vimos quando ele desceu a terceira vez do Monte Sinai, com as segundas tábuas, né? Que ele levou depois dele mesmo confeccioná-las e levou ao Monte Sinai, e Deus escreveu os 10 ditos nas 2 novas tábuas. Então, o rosto de Moshe brilhava, e o rosto de Moshe brilhava de tal forma, então ele já estava sendo comparado a anjos. Então, dentro desse aspecto, Moshe não tinha pretensões materiais, físicas, financeiras. Então, qual seria a sua pretensão? Qual seria o seu objetivo? Então, os nossos sábios, né, dizem que, na realidade, o que Moshe queria era poder cumprir mais mandamentos, fazer mais ainda a vontade de Deus em Eretz Israel. Por quê? Porque mandamentos específicos, né, seriam cumpridos somente em Eretz Israel, que não foram cumpridos no deserto. Ou seja, o que os sábios trazem para nós é que Moshe estava se sentindo ainda incompleto no seu serviço a Deus. E ele queria adentrar a terra prometida, por exemplo, justamente para poder, entre outras coisas, mandamentos que não cumpriu no deserto, e porque só na terra prometida que se cumpriria, entre outros, né, por exemplo, né, ele queria cumprir o 7º ano, a Shemitah. No 7º ano, a terra vai descansar. Durante 6 anos, trabalha-se na terra, planta, colhe, né? E no 7º ano, a terra descansa. É o ano da Shemitah. Então, ele queria cumprir essa mitzvah. Outra que ele queria cumprir era a Terumot, que são as doações aos Kohanim. Certo? Através da colheita, então o que acontecia? Então haveria o separar a Terumot, as primícias que seriam dadas aos Kohanim, aos sacerdotes. Ele queria cumprir também essa mitzvah. E outra que ele queria cumprir era exatamente as Maasrot, né? As leis dos dízimos, dos alimentos em Eretz Israel. Ou seja, o objetivo de Moshe de entrar na terra prometida estava acima de tudo, era servir melhor a Deus. Esses mandamentos que nós falamos aqui e outros tantos que só poderiam ser cumpridos na terra de Israel. Então, né, desta forma aí, é exatamente o objetivo de Moshe. Né? Ele se sentia ainda incompleto no seu serviço a Deus. Então nós perguntamos, né? Se Moshe, com tudo o que ele ainda ele se sentia incompleto em servir a Deus. Imaginemos nós então, né, amados? Por que as tefilote de Moshe foram registradas na Torá, as preces de Moshe, foram registradas na Torá para as gerações futuras? Então os nossos sábios dizem que quando os judeus viram que Moshe amava eternamente, né, Eretz Israel, o país tornou-se muito precioso para eles. Cumpririam os mandamentos mais cuidadosamente para merecer e permanecer em Eretz Israel. Sabiam que se negligenciassem a Torá, seriam expulsos. Então, as preces de Moshe foram registradas justamente para que essas gerações pudessem valorizar Eretz Israel. Ok? Então, amados, aqui nós temos então o princípio da nossa paraxá semanal, Vayit Hanan, né? Se Moshe orou, fez as suas preces a Hashem 515 vezes, e Deus disse, basta, Arav, né? Quantas vezes você pediu a Hashem
por algo que você almeja. Uma vez, 2, 10? Quantas vezes? Deus já disse para você, Ravi, basta, não precisa pedir mais? Que todos nós tenhamos um bom discernimento através do estudo da Torá, o momento em que nós podemos parar de pedir por isso ou por aquilo, e o momento em que nós possamos prosseguir com os nossos pedidos A, B ou C. Que o Eterno não permita que nos falte a sabedoria que vem dele, para que nós possamos cada dia mais buscarmos realmente a semelhança de Moshe, né? Tendo como espelho, como alvo, né? Procurar servir a Hashem melhor do que ontem e menos do que amanhã. Que nós possamos cada vez mais sermos autênticos filhos, servos, para que nós possamos cumprir cada vez mais a vontade de Hashem. Até amanhã. Shalom, shalom. Boa tarde.